Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar início aqui à unidade 2 do módulo 1 do Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos. Vamos estabelecer nesta aula de hoje alguns apontamentos fundamentais especificados, das quais já demos a introdução no próprio módulo 1, na unidade 1, do Registro Civil. Nesta aula, estaremos aqui ampliando as condições do registro civil das pessoas naturais, com sua importância, com seus aspectos fundamentais e principais para os atos registrais, e essencialmente analisar a legislação aplicável e as suas recentes atualizações. É importante observar que, diante do objetivo da aula, as relações aqui estruturadas para o registro civil vão adentrar especificamente cada ato que já estabelecemos de forma sintética e forma conceitual no primeiro módulo, ou seja, na unidade 1, módulo 1, que é fundamental para, de forma cronológica, contemplarmos a conceituação e classificação do registro civil como um todo. Então, percebam que esta compreensão ela vai partir dentro dos aspectos já estabelecidos e determinados na unidade 1, módulo 1 da aula. Tudo bem? Vamos lá? Então, partindo para o princípio geral de estabelecermos os objetivos aqui pré-determinados, vamos fazer, então, os apontamentos dessa definição e finalidade do registro civil das pessoas naturais, com um breve histórico das legislações do registro civil dessas pessoas naturais perante o Estado brasileiro. Percebam que fizemos uma breve evolução histórica na aula 1, módulo 1, na unidade do registro civil. E aqui agora nós vamos apontar as principais legislações estabelecidas diante do próprio ordenamento constitucional. Percebam vocês que, quando da separação das relações sociais e religiosas, a partir do fim do século XIX, com o início do século XX, foi mais do que necessário estabelecermos critérios previamente absolutos e determinantes a essa separação para o reconhecimento dos indivíduos perante a sociedade, como dos indivíduos perante o próprio Estado. Como foi originado e como foi criado isso? Com os ordenamentos constitucionais pré-estabelecidos após as relações republicanas existentes no nosso Estado brasileiro, lá desde a Constituição, né, de 1889 e assim por diante, partindo das constituições antigas, né, da República Velha, posteriormente das alterações com o próprio período ditatorial e a nossa última Constituição Cidadã, várias atribuições vinculadas ao registro civil de pessoas naturais fora estabelecido, como também com as suas legislações complementares, como o próprio Código Civil, que ali veio a estabelecer as condições da capacidade, da alteração dessa capacidade, da emancipação. Então, percebam, vocês, caros alunos, que há um complexo de normas que promoveu e vem promovendo gradativamente a evolução deste registro civil das pessoas naturais, que é mais do que fundamental quando isto ocorre diante de circunstâncias prioritárias. Aqui, podemos pontuar, diante da historicidade da legislação relacionada ao Registro Civil de Pessoa Natural, vou abreviá-los aqui ao RCPN, que esta evolução ela vem ocorrendo de forma a facilitar cada vez mais a possibilidade da pactuação entre os indivíduos e a sociedade.
a título de exemplo, como já estudamos em outros módulos e também em outras contemplações para o registro civil, percebemos que, além de atos judiciais, como alteração de nome de um determinado indivíduo, da qual este se sente incomodado, constrangido, pode causar um determinado constrangimento de forma geral perante a sua classificação de nome, era obrigatório a sua alteração via judicial. Hoje, dependendo das circunstâncias, ele pode ser feito, claro, sempre com a chancela do judiciário, diante do próprio registro civil como um todo, desde que comprovado, desde que os atos sejam todos ali declarados, demonstrados a necessidade para alteração deste nome. Como o próprio procedimento do uso capião, conhecido como capião judicial e extrajudicial, ou seja, essas relações justiça extra, das quais são ocasionadas diretamente ao registro civil, vem promovendo uma maior celeridade dos litígios, dos conflitos ou das atribulações das quais o indivíduo perante a sociedade possa estar sofrendo. Esta evolução histórica ela é acompanhada tanto pelo nosso ordenamento pátrio maior, magno, chamado de constitucional, que rege todas as demais leis infraconstitucionais, como também da complementação dessas leis perante o próprio ordenamento constitucional, o que veio a possibilitar toda a estrutura e garantia das quais ocorrem diante da legislação civil perante o registro civil dessas pessoas naturais, aonde em seus devidos cartórios registrais. Isto implica pontos e atribuições fundamentais, das quais agora nós vamos explicar, conforme eu falei, inclusive no módulo 1, unidade 1, todos os registros fundamentais de nascimento, de casamento, de óbito, que vão determinar previamente as condições que contemplam as relações pré-estabelecidas entre as partes aqui pactuantes. Isso nos dá uma garantia fundamental da estrutura social da qual nos é permitida as condições que estabelecem a nossa segurança jurídica. Partindo daí, vamos aqui adentrar os pontos fundamentais dessas relações registrais, como também os registros complementares. Antes de adentrarmos nos registros complementares, vamos aqui condicionar ponto por ponto dessas alterações nos seguintes pontos. Vamos lá? Retomando aqui, temos o seguinte: o que é o nascimento? O que é esse registro fundamental de nascimento? Aqui partimos de alguns princípios, dos quais estruturam e contemplam todos os aspectos que vão atribuir fundamentalmente o conceito desse registro. No registro de nascimento, a pessoa essencialmente passa aqui a ter a capacidade jurídica. Ela passa a ter o reconhecimento como sujeito de direitos e obrigações, com a própria emissão da certidão de nascimento. Essa atribuição de condicionar esse indivíduo direitos e capacidade, ela possibilita nomear e registrar o local, o horário, a data, os dados dos pais, todos os procedimentos pré-estabelecidos, para que ela possa ter plenamente esses direitos e registros perante a sociedade. A importância como um todo, já da qual nós relacionamos, parte da sua função de documentar esse nascimento, garantindo a ela esses direitos sociais. Os registros, de forma importante destacar aqui, da qual podemos possibilitar, quanto ao nascimento, atribuem duas formas previamente constituídas. O primeiro é o nascimento convencional, ou seja, aquele que é ocorrido dentro do território nacional, da qual é registrado dentro do território nacional.
essencialmente nos registros civis e cartórios das localidades a qual esse indivíduo venha a promover o seu nascimento. É importante destacar que este convencional, esse registro da qual estamos destacando, ele é o de forma mais comum, mais clara. Mas pode ocorrer que uma determinada pessoa esteja grávida, a ponto de ter ali o seu filho, ou esteja a trabalho, ou a serviço, ou residindo de forma pessoal em outra localidade, e vier a nascer no exterior. Este registro tem o quê? As relações jurídicas extemporâneas à concepção convencional, que independente da localidade da onde ele venha a nascer, seja em outro país, no caso aqui, a título de exemplo, ele pode ter o seu registro ali pactuado quando levado ao consulado, tá? Ou mediante o próprio registro no exterior, convencionado ao registro civil perante um cartório, mediante precatória, ao seu registro civil, sempre passando claramente pelo consulado. A importância disso, ela é tamanha, porque ela extrapola as relações territoriais das quais são previamente estabelecidas diante do quê? Diante do registro de nascimento convencional. Por quê? Porque o indivíduo brasileiro ou filho de brasileiros nascido no exterior pode promover a sua regulamentação perante o registro deste indivíduo que veio a nascimento perante o consulado brasileiro localizado nesse exterior, que vai previamente condicionar todos os apontamentos posteriores a relações jurídicas estabelecidas como direitos determinados e garantidos de um brasileiro fora do país. A importância disso, ela é tamanha, gigantesca, perante a segurança jurídica estabelecida entre as partes ali que promovem o registro. E, por fim, tendo os dois, o registro no exterior, o registro convencional, temos o registro tardio, quando ele não é feito imediatamente após o nascimento. Quando esse indivíduo, a título de exemplo, mora em uma determinada localidade muito distante, longínqua, de difícil acesso, dentro do nosso próprio território nacional, da qual, posteriormente, quando identificado a existência desse indivíduo, ele passa a ter ali os seus plenos direitos e capacidade civil como um cidadão brasileiro. Isso, infelizmente, parece equidistante da nossa sociedade, da qual nós vivemos, mas ele é muito comum, principalmente nas sociedades ribeirinhas ou adentradas diante do próprio Estado brasileiro gigantesco como um todo, como nas regiões amazônicas, na região norte como um todo, na própria região nordeste, nas localidades de difícil acesso. Isso é muito comum, isto é muito pontual, e isto ainda, infelizmente, ocorre bastante no nosso próprio estado, do Mato Grosso do Sul, como nos estados demais aqui da região centro-oeste, mais norte e nordeste, temos também algumas evidências dessas condições de registro de nascimento tardio. Então, percebam que essas funções e atribuições da própria RCPN, embora estejamos aqui agora pontuando especificamente cada uma, partem da constituição da relação estrutural da qual se dá diante da própria Constituição Federal, diante da própria lei estrutural do Código Civil, da qual estamos elencados diante da nossa bibliografia básica, como também das atribuições da legislação de cartório específico como um todo. Estes apontamentos são determinantes, o que convém também estabelecermos a concepção do segundo item estrutural, do qual também já pré-estabelecemos, que é o casamento, que nada mais é do que a união de duas pessoas de forma legal, estabelecendo uma comunhão, uma vida
em conjunto, conforme os princípios e leis vigentes, sejam elas da relação do Código Civil, sejam elas da relação do preâmbulo, da Constituição, de quem podem se casar, como podem se casar, quais são as relações documentais. Então, se nós, indivíduos plenamente capacitados, precisamos ali, dentro de um determinado tempo, da qual o próprio registro nos estabelece, como que? Como prazo para o preâmbulo, se há algum impedimento, quais são esses impedimentos, quais são as formas desses impedimentos, das quais nós vamos comentar previamente com vocês. E como ocorre isso? Isso ocorre para garantir que este indivíduo não venha a constituir mais de um casamento do qual a nossa legislação não permite, onde permite a união entre pessoas uma única vez a partir do momento que esteja registrado. Se esta pessoa vier a constituir um novo casamento, isso não poderá ocorrer, porque haverá um impedimento ali previamente constituído. Essa relação de registro estabelece toda a relação de registro perante os direitos e garantias fundamentais essencialmente determinadas, como sendo elas tanto a consenso religioso para posterior registro diante da religião da qual esses indivíduos venham a se constituir, como essencialmente civil, perante o quê? Perante os apontamentos. E como se dá esta classificação, esta condição e essa estruturação? O casamento, quando ali previamente estabelecido, vai regir e estabelecer as normas de direito civil como um todo, que vigem alguns pontos fundamentais. Serão e são quais? O casamento, ele estabelece a critério do próprio Código Civil, onde vai previamente determinar as condições estruturais das quais são fundamentais para o desenvolvimento do direito entre as partes, seja mediante um pacto antinupcial, seja mediante a forma da qual as relações serão determinadas desses indivíduos perante a sociedade, com condição aos seus patrimônios, com condição aos seus herdeiros, com condição a suas estruturas de pessoas jurídicas e em relação ao Estado. Tudo isso vai estruturar e fundamentar quais pontos são determinantes diante das relações pré-estabelecidas diante da legislação da qual possuímos. Senhores, é importante também estabelecer que essas regras para o casamento dependem de determinadas concepções fundamentais estruturadas na Constituição e na legislação civil. São as duas ordens previamente estabelecidas que garantem essa estrutura de forma plena, vigente e contextualizada perante as relações estabelecidas. Nós temos aqui um parâmetro muito importante perante a relação do casamento, tanto quanto do nascimento, estabelecidos no Código Civil, né, a partir dos artigos 183 e seguintes, a partir dos artigos que dão as condições dos ascendentes, dos afins, né, de quem podem se casar, as estruturas para que possamos estabelecer os critérios diante das relações jurídicas, como essa forma de celebração de casamento deve ocorrer, como isso, né, como se celebra. Todos esses apontamentos, embora de forma legal, aqui previamente apontados para vocês, são determinantes para as atribuições do registro civil das pessoas naturais, que culminam essencialmente, senhores, nos direitos constituídos entre os pares ali, pactuantes desse acordo. Que é importante ressaltar, e até uma forma positiva de se analisar, que um casamento nada mais é do que um contrato, diferentemente do registro de nascimento, que a existência da sua
plena capacidade e personalidade jurídica ali constituída entre você, indivíduo, e os seus pares. Então, embora não vamos aqui apontar item por item desses aspectos, é importante condicionar pontos estruturais quando desse pacto, como a questão da afirmação da sua vontade perante o seu par, perante o registro. Uma vez recusado, isso não pode ocorrer no mesmo dia. Como ter que declarar de forma livre e espontânea, manifestar sem arrependimento. Tudo isso, senhores, constituídos diante das relações civis previamente pactuadas. Então, perceba, você não pode chegar lá na frente do oficial, ali previamente para promover o seu registro civil de casamento e condicionar uma suspeita da sua real vontade de estar com aquela pessoa para promover uma relação harmoniosa, duradoura, constante, diante da sociedade civil. Uma vez questionado, uma vez condicionado em dúvida, isso não pode ocorrer. São importantes esses pequenos aspectos pré-estabelecidos no próprio Código Civil, como na legislação constitucional como um todo, que condiciona a possibilidade, inclusive, da anulação desse casamento, quando isto previamente determinado. E o que passa, obviamente, a constituir diante do nascimento, diante do casamento, são, diante da própria jurisprudência e doutrina, as relações dos direitos e obrigações recíprocas entre os conviventes, entre os cônjuges, que somente condicionará uma rescisão dessas relações quando houver, se assim houver, a condição da dissolução, ou seja, do término desse casamento. Ainda, dentro das funções e atribuições, nós temos a questão do óbito, onde que nós vamos aqui exemplificar, estabelecer os procedimentos também fundamentais das relações jurídicas do próprio óbito, tá? Aqui, na questão do óbito, nós temos uns apontamentos também fundamentais, que é o quê? Que é a estruturação de quando este óbito pode realmente ocorrer. E o que passa, obviamente, as condições desse óbito, ter as relações jurídicas fundamentais estruturadas. O famoso, então, negativo ponto, que é a questão do óbito em si, ela é, infelizmente, a condição de ter ali a sua estruturação do indivíduo quando do término dos direitos plenamente constituídos. Ou seja, é o registro de morte dessa pessoa. É a formalização do término da personalidade civil para permitir os procedimentos legais que irão dar início à condição do inventário e partilha de todos os direitos constituídos em vida por aquele indivíduo. Passa-se aqui a ter a emissão da certidão de óbito, claramente com o quê? Com a anulação perante todos os órgãos do cancelamento do seu CPF. Ou seja, esse indivíduo não mais constituirá nenhuma forma de direito. E qual a importância, qual que é a função disso? É documentar o encerramento dos direitos e da capacidade civil desse indivíduo, para garantir, essencialmente, a condição do quê? A condição de término das relações que ele, porventura, pudesse vir a praticar e evitar essa prática de forma ilegal serem constituídas por terceiros em seu nome. O óbito, meus amores, eles podem acontecer de algumas formas também. A forma como o nascimento convencional, o óbito convencional, que é ocorrido em território nacional, ele é registrado em território nacional, no cartório da sua mais próxima localidade, no seu registro civil, dando as implicações da perda desse direito de personalidade também de acordo com a Constituição Federal e com o Código Civil,
que são pautados para nós, nas quais se encerram e chancelam esse encerramento perante todos os processos de garantia e segurança jurídica ali constituídos. E, por fim, dão o quê? Dão a cessação de um futuro prévio de atividade jurídica constituída por esse indivíduo que já não mais se encontra perante a sociedade, o que é o mais importante. Como também pode condicionar o óbito no exterior, que é registrado em consulados, mediante o registro, tá, fundamental e posterior também no Brasil, mesma situação comum do nascimento, aqui eles se aproximam muito nessas relações e exemplificações. Então, se o indivíduo brasileiro veio, estava exercendo uma atividade, título de exemplo, exercendo uma atividade fora do país, vem a óbito, o primeiro momento do registro desse óbito, com horário, motivo, né, causa da morte e contexto de forma em geral, né, e por quem, obviamente, está declarada a concepção de morte, deve ser apontado ao consulado brasileiro, que posteriormente, chegando-se para ter ali as atividades, exercícios das atividades como a relação da partilha e do inventário do seu patrimônio perante os seus herdeiros, com o registro obrigatório também no Brasil, tá? E, por fim, o óbito natimorto ou fetal, que infelizmente é aquele que ocorre perante os fetos que não sobrevivem ao parto, ou né, o nascituro que, perdão, né, a criança que não nasce com vida. Ela, embora tenha expectativa de direitos ali constituídos como nascituro, como previamente na barriga de sua mãe, ele vai passar a ter uma expectativa de direitos. Quando ele nasce sem vida, ele não constitui essa personalidade jurídica previamente constituída, o que dá, obviamente, desde então, o registro do seu quê? Da sua morte, da não sobrevivência ao parto, perante aos cartórios de forma geral, que podem, de formas ocorrerem também convencional, ou mesmo, tá, no exterior. É de suma importância as presentes classificações. Todas estas, de maior destaque, estão sempre constituídas diante na nossa legislação civil e também da nossa legislação constitucional. Os registros dos quais contemplamos essas funções e atribuições da RCPN contemplam a nossa emancipação, a nossa interdição, a nossa ausência, o reconhecimento de paternidade, a opção de nacionalidade, que são os registros, já apontamos, complementares, que constituem toda a estruturação como especificamente atribuídas, distinta das fundamentais. Percebam que no primeiro módulo, quando apontamos, já citamos a questão do nascimento, do casamento, do óbito, contemplando alguns atos do registro civil, como a relação da união estável, como do divórcio, para que você pudesse ali contemplar essas atribuições. E aqui nós contemplamos os atos registrais complementares, que é a emancipação. É quando aquele indivíduo de uma menor capacidade, ainda com não a capacidade plena, diante da sua capacidade relativa, ele antecipa a sua condição dentro da legislação civil pré-estabelecida, antecedendo aos 18 anos a sua emancipação para cumprir determinados atos perante a vida civil, como o próprio casamento, quando chancelados e condicionados, essa chancela tanto pelo Estado, como autorização em via de regra judicial, e também a concessão dessa autorização dos seus, obviamente, representantes legais, para terem ali a sua plena capacidade a ser desenvolvida perante os atos da vida civil. Dá um exemplo, professor Carlos, fácil, e a gente pode aqui citar, eu posso emancipar a minha capacidade civil com ainda menor do que 18 anos, para poder me casar a partir dos 16 anos,
para poder cuidar, por exemplo, de uma necessidade, numa eventual ausência dos meus ascendentes, ou por uma questão empresarial de negocial para exercer determinadas atividades de pessoas jurídicas, dentre outras relações. Esta emancipação, esses registros complementares, são fundamentais para garantir não só a segurança jurídica do emancipado, como também dos atos da vida civil desse emancipado perante toda a estrutura social. A interdição, quando da necessidade de uma eventual condição do indivíduo ali na atividade plena da sua capacidade civil, perde relativamente ou totalmente a sua capacidade. Aí, os seus herdeiros, seus sucessores ou seus pares, de uma forma direta e indireta, podem promover a interdição para o cumprimento das obrigações civis deste indivíduo perante a sociedade. Isso é muito comum quando a pessoa, em uma determinada fase da vida, ela passa a ter uma determinada dificuldade no exercício das suas atividades. Ela passa a se tornar débil, seja por acidente, seja por uma doença, seja por uma consequência genética, independente das condições as quais venham a promover a possibilidade dessa interdição. Na ausência, quando esse indivíduo não é declarado morto, há a condição da qual o lapso temporal da qual a legislação estabelece no sumiço desse indivíduo perante a sociedade, perante seus atos, possa ali ser também substituído. Todos esses pontos, se vocês se lembrarem, foram tratados nos módulos lá da tutela das pessoas jurídicas, que são as consequências e o cronograma comum do desenvolvimento da atividade civil perante o próprio Código Civil. O reconhecimento de paternidade posterior, porque o reconhecimento da paternidade se dá conjuntamente com o registro de nascimento e, posteriormente, tendo, obviamente, esse pai, não ali no momento do registro do nascimento, a possibilidade de garantir os plenos direitos, inclusive de sucessão ao seu herdeiro, constituídos a partir do reconhecimento de paternidade, do qual se dá de forma também, não só judicial, como também extracartório, via o reconhecimento de paternidade. E a opção da nacionalidade, muito comum para aqueles que querem promover a garantia da sua dupla nacionalidade, tanto brasileira, como dos seus antecedentes, que podem ser de outro estado, de um outro país, para que venham a possibilitar todo o registro dessas relações pré-estabelecidas. Esses atos, essas condições, essas atribuições pré-estabelecidas estão relacionadas também à contemplação e complementação do registro de mudança de nome, do qual nós já apontamos a vocês. As alterações do Estado Civil, sem problema nenhum, que se dá com a mudança, aqui claramente, do sexo desse indivíduo. Isso é hoje claramente permitido e a segurança jurídica está também dentro da Constituição Federal, como também dentro do Código Civil, que estabelece a estruturação deste registro como um todo. Isso é tão fundamental, essa emancipação, essa interdição, essa ausência, essas contribuições que vão contemplar as relações de alteração de nome, a alteração de nacionalidade, as alterações de estado civil, são fundamentais para permitirem os atos de forma comum das relações registrais perante a sociedade. Alterações também do estado civil, se vai se permanecer casados, divorciado, estão aqui todas elas identificadas com a concepção de gênero, de raça, de cor, de credo estabelecidas. É importante esta relação do registro da mudança de nome, da relação da estrutura de gênero, fundamental para garantir a identidade civil e a liberdade daquele indivíduo que toma por si toda essa condição. Por fim, fechamos a alteração do Estado Civil com a condição da alteração do nome, da alteração do registro dessa pessoa de casamento, da alteração da união estável, da alteração do divórcio, todas essas concepções fundamentais. Esses passo a passo, esse detalhamento, os prazos, implicações determinadas no procedimento de registro, são
detalhados de acordo com a legislação em vigor, sejam elas a legislação da Constituição, sejam elas a legislação do Código Civil, que estabelecem e estruturam todos os apontamentos de como isso vai ocorrer, como o oficial, o tabelião, o notorial vai realizar essas relações. Os prazos legais e implicações vão se alterar conforme cada especificidade da condição ali procedimental detalhada e trabalhada. A título de exemplo, no casamento, nós vamos ter ali o prazo de 30 dias para promover qualquer tipo do quê? De impedimento, esse casamento, com publicação, né, dos atos relacionados ao cartório, de conhecimento, de notória relação jurídica ali pré-estabelecida para as partes nubientes, para as partes que vão realizar o casamento em si, o preâmbulo de casamento, tudo bem? Como os prazos, por exemplo, para alteração de nome, para alteração do estado civil, para alteração, para emancipação, dentre outros procedimentos que vão ser previamente estabelecidos. As retificações, esse processo, esse registro, essas causas especiais estão sempre atualizadas de acordo com a nossa jurisprudência relevante, que são previamente estabelecidas e apontadas pelo próprio CNJ, que constantemente vem verificando, fiscalizando, estruturando todas as relações de governo, dessas relações de cartório, que são previamente estabelecidas entre as partes. Qual é o grande desafio e qual é a grande condição contemporânea para as relações pré-estabelecidas diante da forma legal, que é o Código Civil e a própria Constituição Federal? A acessibilidade e a inclusão de todos esses indivíduos perante a sociedade, principalmente apontando as questões de privacidade e proteção de dados diante das relações estruturais ali previamente estabelecidas, para garantir uma maior, clara e tranquila segurança jurídica aos indivíduos que, por sua vez, vêm promover toda essa relação jurídica. Então é importante destacar que todos esses procedimentos que estabelecemos aqui um pouco mais detalhado, de forma legal, de forma exemplificativa, diante do Código Civil, diante da Constituição Federal, estão claramente buscando promover uma maior acessibilidade e inclusão social, bem como também promover os grandes pontos de privacidade e proteção de dados. Esses são os maiores desafios diante da legislação em vigor, diante das relações jurídicas previamente postas para as relações registrais atuais. As perspectivas futuras é uma tendência a uma maior segurança dessas relações legislativas que estabelecem os principais procedimentos tecnológicos, como principalmente o quê? Promover uma maior acessibilidade e uma maior objetividade e eficácia do registro civil das pessoas naturais. Por isso, o papel do RCPN em uma sociedade cada vez mais, tá bom? Digitalizada. Como fim, para findarmos aqui o presente momento da aula, temos a concepção da relevância, né, do registro civil das pessoas naturais para indivíduo e sociedade. Discussão essa sobre o RCPN que facilita as garantias dos direitos civis e dos direitos sociais como um todo, perante o Estado e perante a nossa sociedade. É importante, além de adentrarmos os próximos pontos e apontamentos agora, um pouco mais específicos, partindo dos princípios, uma vez já estabelecido as garantias e seguranças desse registro de forma detalhada, de formas pontuais, de forma apontando o Código Civil, de forma apontando a Constituição Federal, nós temos agora a estruturação da qual se dará diante os princípios e conhecimento desses atos notariais para a junção da nossa sociedade e a aplicação tanto da teoria quanto a prática diante do registro civil. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até mais. Até breve, pessoal.